Próxima questão, questão 6. Qual é o objetivo da regra de vesting em um plano de previdência? Você vai ter que lembrar aí o que é essa regra de vesting. Proteger o participante em caso de grandes oscilações de mercado. Serve para que a entidade aberta de previdência consiga maiores contribuições? Ou serve para que a empresa instituidora minimize o turnover de funcionário? Fazer com que o participante acesse o recurso apenas depois de 10 anos. E aí? Para que serve a regra de vesting? Acabou, hein? Essa passou rápido. Empatadas aqui as escolhas, a resposta certa é que o vesting serve para que a empresa minimize o turnover de funcionários, né? Teve 4 pessoas aí que escolheram o quadradinho verde aqui, fazer com que o participante acesse o recurso apenas depois de 10 anos. Tem alguma relação isso aí, né, Vlad? Tem uma relação, e aí a ideia é colocar perguntas que gerem uma dúvida, né? Senão, essa foi pegadinha, fácil, hein, né, Vlad? galera? Oi? Essa foi pegadinha, hein? Boa. Você não viu o resto. hoje vai ser quente o negócio. Mas assim, galera, acho que até para fixar esse conceito de vesting, quando aquele lá que a gente falou anteriormente era o averbado, né? O instituído é o plano onde a empresa paga uma parte e o funcionário paga uma parte. A parte do funcionário é sempre dele, beleza? A qualquer momento ele pode ir lá e resgatar, ele vai ter os custos de imposto de renda, taxa de carregamento, os custos da contratação do plano. A parte da empresa, o que a empresa faz? Eu coloquei lá um plano que eu pago 5% do salário do Edu por mês. Não vou querer que o Edu, daqui 6 meses, leve esse dinheiro embora. Então, o que eu faço? Eu falo, Edu, vamos lá. Se você quiser tirar esse dinheiro, tem uma regra. Alguns planos colocam esse prazo de 10 anos, tá? É um período que o mercado gosta de trabalhar e as seguradoras meio que já têm os produtos de previdência coletivos esse prazo sugerido. Mas não que seja uma regra. A regra de vesting, o que é? A empresa coloca um prazo onde o funcionário vai ter acesso ao recurso. Tem empresa que eu já vi plano que o cara com 1 ano era 10%, 2 anos 20%, até chegar em 10 anos ele ter direito a 100% da parte da empresa. Tá? E aí, por que a empresa coloca essa regra? Justamente para diminuir ali o turnover de funcionários. Né? A verdinha ali, né, no caso, que é o quadradinho, era a alternativa que era para gerar mais dúvida mesmo. Né? Então, justamente por esse prazo que o mercado gosta, mas não que seja uma regra. Tudo bem? Aqui eu tentei trazer algumas coisas para a gente separar o que é regra e o que é prática de mercado. Porque, às vezes, a gente se depara com turmas que o pessoal é muito ativo, já atuam, em muitos casos, como planejadores, né? Às vezes falta só a chancela. Então, mas a gente está mais familiarizado com os produtos ali que a gente está distribuindo. Então, para a prova, tentar se desligar um pouquinho da entidade que trabalha e ficar nas regras do mercado, não só aqui, mas nos outros produtos também, é um ponto importante, né? Porque senão o que a gente faz lá na nossa empresa é a regra que ela colocou, mas ela criou aquela regra dentro de um parâmetro maior que a SUSEP, né, no caso, vai controlar. Boa questão essa, gostei da pegadinha aqui. Legal, vamos ver como é que estamos de ranking aí. Glycon segue na ponta, tivemos Ana Paula caindo aí da 2ª para a 4ª posição. A Gislaine aparece aqui no ranking também, mantendo a posição, certo? E o Rafael, tá tudo igual aqui, essas 5 posições, com alguma troca aí, com alguma dança de colocação. Próxima questão, 7. Com a mudança abaixo, os planos de previdência podem investir. Então, tem uma imagem aqui que você vai ter que ler. Por se tratar de um investimento de longo prazo, a gestão dos planos de previdência pode fazer muita diferença ao longo do tempo. Pensando nisso, a CVM revisou os percentuais de alocação em renda variável para os planos comercializados pelas EAPC. E aí? Planos de previdência podem investir? Enquanto eu falava aqui, já 9 responderam, Vlad. Acho que eu vou ficar quieto da próxima vez, para não atrapalhar a galera. É que aqui tem que ser rápido, né? Mas na prova lá a gente tem que ser ágil, mas Exato. tem um limitezinho. É uma dose ali, exatamente. Mas eu fico muito feliz de participar do game, que acho que é uma prática inovadora aí no mercado de certificação. Acho que sai um pouco divertido, daquele... né?
daquele estresse de tipo, puta, hoje à noite eu vou estudar, fazer simulado, corrigir. Exatamente. Então, acho que é bem proveitoso. Olha aí, Galera Vlad. tá afiada aí, hein? A galera acertou aqui. Vamos lá, ó. Mudança que teve na última normativa da CVM, né? Fundo de previdência pode investir até 70% em renda variável para investidor não qualificado e até 100% para investidor qualificado. Tudo bem? Então, investidor qualificado até 100%, não qualificado até 70%. Só para vocês entenderem um pouco como que o mercado está trabalhando nisso, essa CVM já vem de alguns anos, o mercado demorou um pouquinho para soltar produto, né? Hoje, praticamente todas as casas já têm fundo de previdência com até 70%. A regra antiga é que os fundos de previdência poderiam investir até 49%, tudo bem? Fundo de previdência, aqueles chamados de balanceados, né? Eles investiam até 49% em renda variável. Tá? Agora, pode-se investir até 70% e investidor qualificado até 100%. Boa. Esse, no mínimo, 67% em renda variável aqui foi para confundir com fundo de ações, alguma coisa assim? Foi, para confundir. Mas ninguém caiu nessa, hein? Galera não caiu. Boa. A galera tá esperta. A galera tá ligeira. Vamos lá, ranking. Mudanças. Continuamos com os 5 primeiros aqui, mantendo o seu nome no ranking aqui, só trocando de posições. Mas todo mundo muito colado aqui. Eu não sou igual ao Felipe. O Felipe consegue ter uma habilidade para lembrar de quem estava em qual posição, para falar aqui. Eu sou um péssimo entertainer. Felipe, volta, Felipe. Mete uma hashtag aí, pessoal, no Instagram. Volta, Felipe. Vamos lá, próxima questão. Sobre os fundos de previdência chamados de soberanos, pode-se dizer que... E aí, o que a gente diz sobre fundos soberanos, fundos de previdência chamados soberanos? Eu ficaria entre duas aqui, hein, Vlad? Boa, Edu. Eu acho que eu ficaria entre... Exercício bom, pelo menos duas respostas certas, né? Exatamente. Ó, teve alguém que também ficou entre duas e caiu na verde aqui. Então vamos lá, o fundo soberano é aquele que investe só em título público federal. É isso, né? Não é majoritariamente, principalmente. É exclusivo, certo? Quando a gente fala de fundo de crédito privado, por exemplo, ele investe prioritariamente, majoritariamente em títulos privados. Né? Certo. Quando a gente fala de fundo soberano, e aí pela possibilidade, né? Vamos trazer até um pouco de visão lá de fora, enfim. Aqui no Brasil tem um título chamado LFT, né? Que ninguém tem. Na verdade, o mundo inteiro trabalha só com papéis pré-fixados. E aqui no Brasil a gente tem o pós. Então, esse papel pós-fixado, ele é uma fonte de liquidez gigantesca para os fundos. Então, eu posso colocar um fundo que compre 100% título público, porque o caixa dele ele vai pôr em LFT e está tudo bem. Né? E aí o risco de crédito que ele corre é o menor possível. Ele corre lá o menor risco dentro da economia. Em contrapartida, se eu fizer isso com um fundo de crédito privado, num cenário como a gente teve dia 22, 23 de março, vocês devem ter sofrido um pouquinho aí, né? Quem trabalha no mercado com cliente, né? Você sofre com uma falta de liquidez. Por que os fundos DI estavam dando negativo? Né? Porque papéis de alto score de crédito, CDB do Banco Itaú, do Bradesco, do BB, estavam cotando negativo. Ninguém queria comprar no mercado secundário. Né? Então, letras financeiras dessas instituições e tal, por isso que esses fundos cotaram negativo. E aí aqui, né, o título público federal possibilita isso. E aí fundo soberano é que corre só risco soberano. Tá? Como está a indústria hoje de previdência sobre fundo soberano? Praticamente não tem fundos que as instituições fomentem ou que elas trabalhem tanto. Tá? Eles acabam criando os fundos com o termo renda fixa. Isso dá uma autonomia um pouco maior para o gestor. Mas vamos lembrar, quando esse mercado de previdência começou a engatinhar, ali meados dos anos 90, como é que era você pensar que a tua aposentadoria ia ficar em título privado? Né? Era um mercado difícil, né, galera? Era uma realidade totalmente diferente. Então, já que eu vou correr algum risco, eu corro menor dentro dessa bagunça que era o Brasil, que mudava de moeda ano após ano.
então que eram soberanos. Mas hoje a gente vê as instituições não criarem novos fundos e aqueles que elas têm no portfólio é muito mais uma manutenção da base. Tá? Mas a prova, teve um aluno que trouxe recentemente para a gente algumas perguntas que caíram na parte de previdência, caiu da parte de fundo soberano e tal, então a gente fez questão de dar uma ênfase maior, porque aí o Planejar tem repetido algumas perguntas, né? Essa aqui o pessoal vai gabaritar. Boa, legal, é isso aí. A prova muda, mas o raciocínio não, né? Então é bom passar por esses tópicos aí. Vamos lá, como é que tá esse ranking aqui? Glycon, e aí, meu? O que aconteceu? Confundi aqui, cara. Fiz a confusão. Foi o único que caiu nessa do soberano aí. Mas o importante é a prova, né? Tá certo, é isso aí. O jogo aqui é importantinho. Mas foi legal a explicação do Vlad. Boa. Legal, bacana. Vamos lá. Boa. Valeu. Boa. Dá para brigar ainda, tranquilo. Ana Paula subindo aqui, o Rafael também, e o Paulo chegando na liderança, sempre ameaçando a galera aqui nos top 5. E o Alisson também entrando aí no top 5, né? Continuando, aliás. Beleza, galera, vamos lá. Vamos para a questão de número 9. Qual das afirmações abaixo não é uma característica do PGBL? Não é. Acabando o tempo. 5 segundos. Vamos lá, revelando a resposta. Unânime, primeira vez aí. Público-alvo são os trabalhadores informais. Não são, né, Vlad? Acho que nem tem fundo como público-alvo trabalhadores informais, eu nunca ouvi falar. Por exemplo, o VGBL, né? Se a pessoa é um trabalhador informal e ela pretende se planejar para a aposentadoria dela, é mais adequado, né? Ferramenta mais adequada, porque o PGBL, a gente sempre tem que ter em mente o benefício fiscal, né? Então, ele não é eficiente. A pessoa, na hora de resgatar, vai pagar imposto, então ela tem que ter tipo prévio para isso. O pessoal comentou aí. Aqui coloquei assim para lembrar vocês, né, que às vezes vem algumas perguntas que ela quer a resposta, ele quer a incorreta, né, ou ele não, enfim, a correta e a incorreta vai ter muito disso na prova. Né? A prova do CFP eu gosto porque ela é no papel, né? E aí o fato de ser no papel é incorreto. Eu pegava e rabiscava assim, incorreto. Então fiquem atentos a isso que é um ponto importante e às vezes pode fazer escapar um pontinho ali, né? Então boa que o pessoal mandou bem aí. Boa, beleza. Todo mundo acertou, então vamos ver se mudou. Ana Paula correndo pela beirada que ultrapassa o Paulo, chegando no topo da parada de sucesso aqui. No mais, só mudança de posição, não teve mudança de nome aqui no ranking. E vamos para a próxima questão, que é a de número 10, que diz: considere as informações abaixo. Vamos lá, vai ter uma imagem aí para você ver. Um participante possui há 10 anos um PGBL com saldo de 100 mil, um regime de tributação progressiva. Caso ele solicite o resgate, qual será o valor creditado em conta? Vamos lá, 10 anos, progressivo. E aí, pessoal? A maioria do pessoal já respondeu, acho que todo mundo. Bem que você falou que dava para fazer de cabeça aqui, né? Vamos lá, 24 segundos ainda. Botamos 60 segundos, não precisava, Vlad. O pessoal tá cheio. Conta uma história aí pra gente de 16 segundos. Você roubou o lugar da sua esposa no home office para trabalhar agora à noite, foi isso? Ah, você viu a foto? Foi. É que o fundo é um pouquinho melhor aqui, né? Tem uns livrinhos aqui e tal. É um pouquinho mais tranquilo. E é do lado da varandinha, eu tomo um vento aqui. Boa. Olha lá. Vamos lá. Então, maioria respondeu corretamente. 85. Pegadinha derrubou 2. Né? Derrubou 2. Que responderam 90 mil aí. Qual foi a pegadinha, senhor Vladimir? Quando o plano de previdência é no regime progressivo, galera,
o prazo não é relevante na hora da gente calcular a tributação, tudo bem? O progressivo no resgate é sempre 15%. Por se tratar de um PGBL, esses 15% são aplicados sobre o valor total. Por isso que eu falei que dá para fazer de cabeça, né? Abater 15% de 100 é 15, daria os 85. Eu acredito que quem colocou 90, né, acabou pelo tempo curto para se responder, imaginando que era o regime regressivo, né? Se fosse o regime regressivo, em 10 anos ele estaria lá na alíquota de 10%. 10%. E a resposta certa seria R$90 mil. Boa, certo. Isso aí. Então, alguém mandou aqui, foi isso mesmo. A Gislaine Novas mandou. Leandro também, já achamos os dois aqui. Os dois. Eles não vão errar. Boa. Boa, é isso aí, pessoal. O importante é errar aqui, porque lá no dia da prova você vai e arrebenta. Vamos ver como estamos de ranking aqui, então. Nada mudou, nada mudou. Ana Paula segue liderando. Paulo em segundo lugar, Rafael na terceira posição, Glaicon na quarta e o Alisson na quinta. Beleza? Próxima questão, questão 11. Tá acabando, hein, povo? Com relação ao exercício anterior, você vai ter que lembrar, então, esse resgate é passível de ajuste na declaração de imposto de renda. Então, o que tem aqui na imagem, ó, vocês estão vendo aí, é o exercício anterior, né? Qual o percentual máximo que ele terá que pagar no momento de ajuste? Qual o percentual máximo? Olha, essa aqui requintes de crueldade, né? Porque tem valor e tem percentual também. Isso aqui, brutal. Vai tranquilo que ainda tem tempo. Faltam 2 aí para responder. Boa, todo mundo respondeu. Vou esperar a contagem aqui. Bora que eu tô curioso, vamos lá. 12,5%, 5 acertaram, 4 responderam que era 27,5%, Vlad. E aí, meu, como é que você explica essa divergência aí? O que acontece? Essa pergunta aqui, primeiro que tinha a questão dos 12,5% e os 12.500, até para ver se vocês estavam atentos à pergunta também. E aí aqui, né, é que agora o resultado está aparecendo em cima. Mas a pergunta, ela fala da seguinte forma: qual que é o valor máximo do ajuste? Perfeito? Então a gente já viu no exercício anterior que foi recolhido 15% na fonte. Quando eu for fazer o ajuste na declaração de imposto de renda, qual o valor máximo que eu vou precisar pagar? O máximo que eu vou pagar é 12,5%. Afinal, no regime progressivo, a alíquota máxima é de 27,5%. Então, o ajuste máximo é de 12,5%. A alíquota máxima é de 27,5%. E aí, eu acredito que esse ajuste versus alíquota, enfim, acho que foi o que o pessoal acabou se confundindo aí, né? Lembrem que o ajuste é a diferença que eu pago na declaração de ajuste anual, tudo bem? Por isso que chama declaração de ajuste anual, a declaração de imposto, né? Eu pago só a diferença, afinal, uma parte eu recolhi na fonte. Mas por que a gente restitui? Por que as pessoas fazem a declaração e restituem? Porque o teu empregador, ele não sabe todos os seus hábitos. Parte dos seus hábitos ele já bate na fonte. Então, por exemplo, o meu empregador, ele já considera lá se a pessoa tem dependente, o que eu pago para o plano de previdência lá da instituição que eu trabalho, ele já faz todo esse abatimento na minha base de cálculo mensal, tá bem? Então, a parte é da interpretação. A Gislaine mandou aqui que é por interpretação. A prova é uma prova de interpretação, tá? Total. Acho que essa é uma dica que eu posso... Geralmente, dias antes da prova, eu mando um áudio no grupo e tal, e dou uma dica para a galera. Eu sempre falo, pessoal, interpretem o exercício, não é uma prova de criatividade, é uma prova de interpretação, objetividade. Então, se atente ao que está na pergunta, e aí aqui a palavrinha ajuste era o que fazia a diferença. Fico feliz de compartilhar esses detalhes com você, porque eu tenho certeza que no dia da prova vocês vão estar ratos lá para pegar o ponto.
Boas, genial a questão aqui, muito bom essa nuance aí que a galera tinha que... Você falou que aquela era pegadinha? É isso que eu ia falar. Essa era, eu acertei. Mas é uma pegadinha também. Boa. Legal. Vamos lá então ver se teve mudança aqui. Mudou uma posição aqui, o Alisson subindo para a quarta posição. No restante, Ana Paula em cabeça. O Alisson foi mais rápido que eu aí, ó. Foi o dedo no gatilho foi mais rápido aí. Mas continua o mesmo top 5 aqui, só mudando posições. Vamos para a próxima então. É a pergunta de número 12. Um participante transformou sua reserva de previdência em renda. Ele faleceu um ano depois. Selecione a renda que irá cessar com seu falecimento. Então, transformou a reserva em renda, mas morreu um ano depois. Qual é a renda que vai cessar com o falecimento? Acertou, Du? Essa aqui? É. Não posso dizer. Acertei. Boa. Isso aí. Renda temporária por 10 anos. E aí, essa aqui foi mais distribuída. Houve 3 pessoas aqui que falaram renda vitalícia com prazo mínimo garantido de 5 anos. E teve 2 respostas aqui, renda reversível ao cônjuge. E aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, quando a gente fala em transformar a reserva em renda, né, a gente precisa entender como funcionam essas rendas. Tá? Se fosse uma renda vitalícia, se tivesse escrito só vitalícia, né, essa renda também cessaria com a falta da pessoa. A renda temporária, ela é uma renda do titular. Então, quando a seguradora vai calcular a renda temporária, qual que é o cálculo que ela faz? O cálculo é o seguinte: qual que é a expectativa de vida? Então, o Edu foi lá e transformou a previdência dele em renda vitalícia, em renda temporária aos 60 anos de idade. Então, o que acontece? O Edu chegou lá, 60 anos, a seguradora faz o seguinte cálculo: qual a probabilidade do Edu sobreviver até os 70 anos, mês a mês? E aí, a partir desse fator que ela vai calcular a renda dele. Tá? Por quê? A renda temporária é do titular, ela não é reversível, tudo bem? Tem a renda por prazo certo. Essa renda, sim, é uma renda que dura um período e ela é reversível. Tá? Aqui, vitalícia reversível ao cônjuge. O cara morreu depois de um ano, né? Vai para quem? Vai reverter para o cônjuge dele. Tá? O exercício não falou que o cônjuge já morreu. Se falasse que o cônjuge já morreu, aí outra história. Renda vitalícia com prazo mínimo de 5 anos. Essa renda aqui pode morrer quantas pessoas for, vai pagar por pelo menos 5 anos. Então, se ele já tivesse morrido depois do 6º ano, aí a renda cessaria. Tá bem? E a verdinha ali, né, que é o quadrado, ninguém colocou, mas ela é vitalícia reversível ao cônjuge, e aí na falta do cônjuge é a continuidade aos menores. Tá? Então, acho que seria esse aí o apanhado das alternativas, mas fiquem atentos a essa questão relacionada à renda temporária, tá bom? Na falta do titular, ela cessa, porque ela é temporária, mas ela é dele, tá bom? Aí, ó, o Alisson trouxe ali pra gente que confundiu temporária com prazo certo, né? A renda temporária é uma renda que ela é muito eficiente para a pessoa em relação ao recebimento, tá? Então, tem alguns planos de previdência, por exemplo, se eu tenho um plano numa entidade fechada e eu migro ele para uma entidade aberta, esse plano só pode ser transformado em renda, não posso resgatar, né? E aí, o que acontece? Transformar na renda temporária, eu assumo o risco, óbvio, de eu falecer naqueles 10 anos, mas o valor que vai gerar mensal acaba sendo muito atrativo, muito interessante para a pessoa. Eu já tive um investidor que a gente fez um planejamento onde ele transformou a previdência dele por uma renda de 10 anos e todo mês o que ele fazia? Uma nova aplicação. Ele não precisava daquela renda, ele queria liquidez daquele dinheiro, mas era dinheiro de um plano que ele foi executivo numa empresa e tal, e ele só podia transformar em renda. E aí a gente fez um planejamento para ele. Né? Então, passada a prova e no dia a dia de vocês hoje, certamente vocês se deparam com essas situações. Então, essa, por exemplo, é uma renda que gera um bom fator. E aí, o risco, a pessoa está assumindo o risco da vida dela. Né? E se ela transformar em renda, atravessou a rua, morreu, acabou. Né? Tudo bem que ela já atravessou a rua há 60 anos, não morreu até agora. Né? Mas vai que atravessa a rua.
A gente nunca sabe, né? Boa, Vlad. Boa. Show. Esse negócio que você falou da renda vitalícia reversível ao cônjuge, acho que outra dica de prova aí é você tentar não especular muito em cima da questão, né? Ah, mas vai que o cônjuge, não sei o quê. O que o enunciado não falar, não falou e desconsidera, nem supõe nada, né? Acho que ajuda também. Eu já vi muito aluno errar a questão por querer meio que brigar com o enunciado, né? Bora lá. Como é que estamos de ranking aqui? Opa, nova liderança. Paulo reassume a ponta aqui, brigando com a Ana Paula até o final, pelo visto aqui. Vamos ver como é que vai ser agora na próxima questão, que é a questão 13. Considere as informações abaixo. Um participante de um plano de previdência solicitou um resgate parcial do VGBL em 10 de março. No dia 20 de maio, 71 dias depois, ele entra em contato com a entidade aberta e solicita novo resgate. Sobre esse resgate, o que a gente pode dizer? O tempo foi curto. Olha em cima, 9 respostas ali fechando o portão do Enem. Vamos lá. Olha só, Vlad, uma pessoa só acertou. Ele pode ser processado ou não. Maioria esmagadora diz que o resgate será processado. A carência entre resgates, ela é de 60 a 180 dias. Uhum. É uma prática de mercado criar os produtos com 60 dias. Tudo bem? Mas a carência entre resgates, né, ela é de 60 a 180 dias. Então, a alternativa correta, ela fala que ele pode ser processado ou não. Por que ele pode ser processado ou não? Porque a gente não tem essa informação de qual é o prazo daquela seguradora. Então, se ele for pedir o resgate 71 dias depois, pode ser processado ou não. Vai depender do prazo entre resgates dessa seguradora. Foi, obviamente, de forma proposital, colocar como primeira alternativa ele será processado, sabendo que 60 dias é uma prática de mercado, tá? Para fixar o conceito em vocês, acho que a ideia do game, enfim. Então, espero que tenha ficado claro. A Ana Paula mandou ali, assim que eu respondi, vi que tinha errado, né, na pressa. Então, é uma pergunta que ela parece até certo ponto óbvia, né? E aí tem um detalhe ali da regra, né? Então, ó, o Leandro também trouxe, o pessoal está sabendo dos 180 dias. Acabou faltando só a calma ali. O jogo gera essa ansiedade de responder rápido, né? É verdade, é verdade. Você faz mais pontos. Então, acho que essa é a ideia. Ele será processado desde que seja total. Não, algum aluno colocou aqui. Não tem nenhuma regra, né, que obrigue ele a resgatar o recurso de forma total. Né? Esse resgate pode ser parcial, enfim, não existe nenhuma exigência. Né? Para os planos normais, existem muitas exigências para entidades fechadas, por isso que a prova aborda de forma muito mais ampla PG e VGBL, porque a regra é clara para todo mundo, como diria o Arnaldo. Né? Boa, isso aí. É o Galvão, eu sou o Casa e faltou o Arnaldo. Faltou o Arnaldo, né? Pode ser a Karina. Karina, se quiser comentar aí, a regra é clara. Fica à vontade. É bem isso mesmo, né? Eu sou o Galvão, aquele que não entende nada do assunto que está sendo falado. Você é o Casagrande, o cara que faz o comentário técnico. Perfeito. Tem os indícios todos do Casagrande, que gosto dele como atleta e tal, mas ele tem uns problemas aí, não. O senhor está tranquilo aqui, pessoal. Fora que o caso é São Paulino, né? E você é Corinthians, certo? Mas ele deu muita alegria, né? Eu era muito pequeno ainda, mas admiro ele como atleta novo. Foi o ídolo da democracia corintiana. Né? Muito bom. Podia ter um time como esse de novo, em qualquer time, né? Podia. Nossa, né? Não vamos comentar, vamos falar de previdência que a gente ganha mais aqui. Vamos lá, vamos ver se houve mudanças aqui. Não mudou nada. Quem deve ter acertado estava para baixo, né? Estava para baixo, exatamente. Quem foi o Felizardo que acertou aí, se quiser se manifestar e dizer se chutou ou não, se foi ali certinho no raciocínio mesmo, tá convidado. Beleza, não tivemos mudança, então, próxima questão que é a penúltima. Sobre o regime progressivo de tributação, não se pode dizer que... O que eu não posso dizer sobre o regime progressivo?
Vai que tá acabando o tempo, galera. Vai, 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 vai. O que eu não posso dizer sobre o regime progressivo? Resposta correta. Em caso de resgates, a tributação é de 15% definitiva. Muita gente respondeu a vermelha aí, né? Que o participante será tributado em até 27,5%. Boa. Essa é a alternativa que está errada, né? Então, aqui, a afirmação ela é incorreta quando a gente fala sobre a tributação progressiva. Por quê? No progressivo, a tributação no resgate é de 15%, essa parte está correta, mas não é definitivo, né? Lembra aquele exercício que a gente falou que tinha um ajuste de até 12,5%? Então, aquele definitivo ali deixa ela incorreta, e aí é a alternativa correta, né? A frase está incorreta, mas se torna a alternativa correta do exercício. A vermelhinha que o pessoal colocou bastante também, quando você transforma o plano de previdência em renda, pelo regime progressivo, você passa a ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda, e não pelo resgate de 15% mais ajuste, tá bom? Por que no resgate, acho que é importante a gente sempre entender o racional que está por trás do negócio. Quando eu vou resgatar meu plano de previdência, a Receita não sabe quem sou eu, qual que é a minha renda ao certo, a seguradora também não, aquilo pode ser esporádico, enfim. E aí a gente olha a tabela progressiva do imposto de renda, ela vai de isento até 27,5%. E a alíquota central é 15%. Então, o que a Receita faz? Qual que a regra colocou e por quê? Eu vou tributar todo mundo por resgate na alíquota central. Pô, mas o Vlad é isento. Beleza, na declaração de imposto de renda do ano que vem, ele me conta que é isento e restitui o que ele pagou. Ah, mas o Edu está na de 27,5%. Beleza, o Edu vai lá me avisar e vai pagar o ajuste. Então, no resgate é sempre 15% porque é a alíquota central. Quando eu transformo em renda, a entidade aberta já sabe qual vai ser a minha renda mensal. E aí eu passo a ser tributado pela alíquota que eu tiver enquadrado dentro daquela renda. Então, eu transformei um PGBL em renda e eu vou ter uma renda de R$6.000 desse PGBL. Eu já estou na alíquota de 27,5% do imposto de renda, né, se for pelo regime progressivo. Então, por isso que a primeira está correta. É permitida a sua migração para o regressivo, está correta. Lembra lá, o progressivo pode migrar para o regressivo. E rendimentos auferidos em resgate se somarão à renda bruta do participante na declaração. Perfeito. Resgatei, paguei 15 na fonte e ajusto no imposto de renda. Essa está correta. Boa, beleza. Estamos resolvidos aí com essa questão. Se ficou alguma dúvida, só dá um grito aí, pessoal. A gente vai esclarecendo. Vamos para a última questão agora, não sem antes ver como é que está o nosso ranking. Nada mudou também. Continuamos aqui com os mesmas colocações aqui no top 5. Beleza, pessoal. Última questão, então. Agora é a hora. Questão 15. Sobre o regime regressivo de tributação, é correto o que se diz em regime regressivo? Qual a alternativa correta? Acabando. Vai fechar? Beleza. A galera respondeu aí no fechar das cortinas. Quase todo mundo acertou. Em caso de transformação de renda, será apurado o prazo médio ponderado da reserva. Isso no regime regressivo de tributação. Uma pessoa respondeu que os rendimentos auferidos em resgate se somarão à renda bruta anual do participante na declaração de IR. Então, o azulzinho ali, né, o rendimento vai se somar, e aí, na verdade, isso não acontece porque o regime regressivo ele é definitivo, ou seja, o que eu pago na fonte e não tem ajuste, então ele não vai se somar, né? A verdinha ali falava que a maior alíquota era 35% e a menor era 15%, não é? A menor é 10%. O vermelho falava, em caso de sinistro, a tributação será a mesma de um resgate, e aí aqui o pessoal está
afiado com aquela regra, né, de que no caso do sinistro a maior alíquota é 25, tudo bem? Então, se ele estiver em 35 ou em 30, cai para 25. Se ele estiver numa alíquota menor, aí mantém. E a correta fala, em caso de transformação em renda, será apurado o prazo médio ponderado da reserva. Quando eu vou transformar em renda, eu estou pegando a minha reserva e eu vou abrir mão dela. Então, ela acabou. E aí, o que a entidade faz para ver em qual alíquota que eu estou? Ela vai ver o prazo médio ponderado da reserva toda, né? É diferente de um resgate, porque o resgate, ele vai pegar o primeiro que entrou, né? Aquela regrinha no PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Aqui não, ele apura o prazo médio ponderado. Então, o prazo médio ponderado foi 9,5 anos. Eu vou ser tributado em 15%, e assim por diante. Isso aí. Muito bom. Quem ganhou, Du? Quem ganhou? Vamos ver agora, então, quem foi o vencedor dessa parada, qual vai ser o pódio aqui. Em terceiro lugar, a Alisson. Em segundo lugar, a Ana Paula. E em primeiro lugar, o Paulo, é isso? Quem será? Boa, boa. O Paulo é em primeiro lugar. Paulo, a primeira vez você leva ou não? Eu participei dos outros, mas não lembro quem foram os ganhadores aí. Mas a gente tem aqui, então... Não, eu ganhei lá do módulo 1 também. Ah, não, boa. Ó, temos um bicampeão aqui. 2 medalhas de ouro. Boa, Paulo. Parabéns. Legal. Ana Paula em segundo e Alisson em terceiro. Boa. Isso aí. Aí, depois, o prêmio vocês vão ter que ver com o Felipe. Ó, depois, se quiserem, manda direct que eu falo Ele qual tá me endereço. devendo do módulo 1 ainda. Então, eu mando o endereço dele para vocês irem lá cobrar o Felipe. Eu não sei de nada, Felipe. Ele está no isolamento agora, é melhor ninguém ir lá cobrar. Vamos esperar. Não, deixa quieto, vamos esperar. Eu posso dar o e-mail dele, o pessoal, hein? O que você acha? A galera cadastrar em newsletter da Purina, lá de ração. Já tem o WhatsApp dele lá no grupo, é só pegar lá. Eu tô dando ideia que amanhã o Felipe me liga, primeiro horário da manhã. E tá gravando, hein? É isso, pessoal. Foi bom estar com vocês. A gente não vai mais se ver, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Legal, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Queria agradecer aí a presença de todo mundo, foi muito legal. Me diverti aqui com vocês, espero que vocês tenham se divertido também. Mas mais que isso, espero que vocês tenham aprendido. O Vlad aqui deu uma aula, né, de previdência, foi legal pra caramba, para rever conceitos aí. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, né? Essa é a hora de tirar, aproveita o Vlad aí. Se não, a gente vai ficando por aqui. Olha lá, quem cala consente, hein, pessoal? Eu tenho uma pergunta aqui, Vlad. Seguinte. Manda. É bom pro Vlad, ele falou que tem muito tempo aí de certificação e vocês estão acostumados a fazer a prova do CFP também. Sim. E é o seguinte, eu normalmente fazendo prova, assim, às vezes ir para de conceito, você acha que é melhor, por exemplo, pegar todos os de conceito e fazer e depois pegar de cálculo, já que o CFP é uma prova que o tempo é muito curto, né? O que vocês acham? Eu fiz a prova do CFP, depois eu fiz outras provas, enfim. E aí, da minha experiência de prova, eu levo que a ordem ela acaba sendo muito pessoal. Eu já vi pessoal falando disso que se trouxe, de fazer primeiro o conceito, mas eu já vi também gente falando de fazer primeira de cálculo, porque o cálculo te cansa mais e tal. Eu, particularmente, Leandro, né? Isso. Eu, particularmente, eu faço a prova na ordem dela. Uma Exato. Sugestão para a prova do CFP, tá? Então, por exemplo, aí foi uma coisa que eu fiz e eu já fiz em outros exames que eu prestei. É uma prova que a parte da manhã é muito longa, né? E aí o que você faz? Faz 15 perguntas, vai lá, gabarita as 15. Enquanto você está gabaritando, Leandro, a tua cabeça está descansando. E aí você vai lá e faz mais perguntas e gabarita. Óbvio que para gabaritar tenha muita atenção, né? O pessoal acaba... Mas faz isso de forma organizada, sei lá, 15, 20. Eu acho que é 20 por coluna lá no cartão. Então faz uma coluna inteira, e aí esse tempo você foi lá, a tua cabeça descansou, você ficou só fazendo bolinha. E aí você volta para fazer a prova, e aí aquele tempo que você pararia para tomar uma água, para comer a tua barrinha de cereal e tal, você investiu em fazer o gabarito. Porque às vezes o cara vai falar na hora da manhã, falta 20 minutos, você fala, puta, não fiz o gabarito. Então acho que é uma dica pensando nessa parte do tempo. Tá? Ainda para a parte do tempo, eu não sugiro que vocês fiquem calculando, cronometrando tantos minutos por pergunta. Vai ter pergunta que você vai fazer em 30 segundos, vai ter pergunta que você vai gastar 3, 4 minutos. Exatamente. O que eu acho importante a gente ter o feeling
é a seguinte: estou com dificuldade, não lembro esse conceito, não vou conseguir fazer. Ou eu já faço uma analogia ali para escolher um chute estratégico, né? Se for um conceito, né, me corrija se estiver errado, mas tentar eliminar aquilo que você acha que é óbvio que é errado, absurdo, exato. a probabilidade, tá? Ou se for uma questão de cálculo, você fala, no final talvez eu volte nela. Aí pula e vai. Então você vê que você não sabe e tal, porque às vezes vai ter um ponto depois que vale o mesmo ponto que ela, e é um ponto que você sabia, né? Então, acho que essas são um pouco das dicas. E aí, a prova é caracterizada por perguntas longas, né? Ler a prova com calma. Por quê? Se você ler muito rápido, Leandro, você vai ler várias vezes. Se você ler uma vez com calma, e aí, por exemplo, já vai fazendo, circulando o que é importante no texto. Porque aí depois você só vai voltando e pegando aqueles itens. Senão você vai ler várias vezes 10 linhas. E aí sim você gastou muito tempo. Tá? Então, lê uma vez com calma, gasta um pouquinho mais, mas você vai ler uma vez só, não vai fazer você ler tantas. Acho que são algumas dicas que eu posso dar aqui para vocês. E o que o Du falou é extremamente importante. Se limita ao que está no texto. Né? Mas aqui, na vida real, quando você vai fazer uma assessoria, tem um monte de coisa que o cliente não te conta que é importante. Mas a prova, ela limita ali o conceito, né? Então, tenta seguir isso. E aí, eu fiz o CEA recentemente, eu não tinha, e aí fui fazer e tal, até para ser cobaia, ver como é que era a mecânica da prova e tal. Eu gosto mais da prova do CFP, porque, para mim, pelo menos, a parte de ter o papel ali, que eu anoto e faço as minhas anotações, facilita na hora de eu me organizar. Eu fiz a prova do CEA, não sei se alguém já fez, enfim, mas quem fez deve saber que a prova do CEA não tem esse problema do tempo, né? O tempo é bem longo para a prova do CEA, perto da quantidade de perguntas. E aí, você acaba que eu lia a pergunta, aí eu jogava todas as informações no papel, o que era importante para mim ali, e aí eu resolvia, né? Porque ficar lendo, enfim. Ó, a Ana está falando para a gente que fez o CEA e Ancor. Eu não fiz Ancor, né? Mas, no meu entendimento, a dinâmica do CFP para o CEA é bem diferente. Alguns conceitos, sim, são parecidos, né? Mas acho que a dinâmica da prova é uma particularidade aí do CFP. E algumas dicas básicas são importantes, do tipo, nossa, então eu vou levar energético, vou levar o açaí power, eu vou levar um monte de coisa que eu nunca como. Não levo. O que você come em casa? Faz um lanchinho que você come, está acostumado. Eu como maçã todo dia, 10 da manhã. Leva uma maçã, leva água. Não inventa. Aí a pessoa fala, chocolate faz bem. A pessoa não come chocolate. Super. Não, mas no dia da prova eu vou me entuchar de chocolate. Aí passa mal. Você já está estressado, nervoso e tal. Então, esses hábitos do dia, eu mudaria o mínimo possível. Acho que é uma dica importante. A última hora de inovar é no dia da prova. O negócio é fazer o que você está acostumado mesmo. Senão não funciona. Beleza, obrigadão, galera. Tem uma pergunta rapidinho. Como a prova foi... vocês não estão me vendo, é Glycon? Sim. A questão da prova agora foi cancelada e em relação à nova regra da Previdência, seria interessante verificar junto a Planejar, já que a gente tem um tempinho ainda de estudo, né? Tem um tempo bom, inclusive, a gente já está aí estudando há algum tempo, então, se tiver que mudar para a gente entender e sedimentar o conhecimento para a prova referente se vai mudar para novas regras de previdência, né? Você tem alguma informação já sobre isso? Glycon, que eu posso te trazer aqui, né? A prova é a prova que já estava agendada, né? E aí, se a gente for se atentar apenas à regra geral do planejar, extrapola os 180 dias. Mas ontem o Felipe fez lá, ele e o Du fizeram a live para falar da mudança da prova, e ele comentou que ia acionar o planejar. Né? Isso. Ele está mandando aqui, legal. O cara informou que não vai cobrar a regra nova no 34 e 35. Eu ainda não tinha essa informação oficial. Obrigado, Gislaine. Só não sei como que eles divulgaram, enfim, mas fiquem tranquilos que a gente está em busca. Vocês têm os dois conceitos, né, Gleicon? Vocês têm lá a aula gravada. Exato. Já. Regra nova. A live está disponível, né? Aquela que a gente fez, não sei se você, acredito que você tenha participado. Sim, participei. A live a gente fez também. E surgindo dúvida, contem com a gente. A prova,
Aí o Du, acho que pode compartilhar um pouco da visão dele. A prova não gosta muito de polêmica, tá? Com certeza, com E aí certeza. eu vejo que nesse exame a tendência é que eles sejam mais soft nessa parte de previdência social. Então, mais óbvio que vocês têm que saber e tal, é só um feeling aqui, percepção de quem acompanha o Planejar. Por exemplo, quando mudou a CVM 555, né? Eu já participava de todo esse negócio. Eles demoraram um tempão para cobrar. Né? Então, a prova, ela antigamente cancelava 5, 6, 7 perguntas por exame. Quantos cancelou no último? Nenhuma, né? Nenhuma, acho que nenhuma. Ou uma, talvez, mas... O nível de cancelamento menor. Você tem alguma outra informação disso, Du? Não, a gente tá checando lá com a Planejar, mas eu concordo com você. Planejar não polemiza. Se eu não me engano, quando mudou também lá em planejamento sucessório, que teve uma equiparação da STF, né, de união estável com matrimônio, então passava a valer isso. Se eu não me engano, no exame seguinte não cobraram, demorou aí uns 2 exames também para cobrar isso, né? A gente botou no curso, mas demorou um tempinho também. Então, acredito que vai pegar mais leve, concordo com você. A Gislaine está compartilhando uma informação importante com a gente. Gislaine, eu vi sua pergunta, já vou responder, tá? Só para finalizar esse assunto que o Glycon trouxe. Que ela falou que a Planejar informou que não vai cobrar a regra nova e que ela mandou um e-mail para eles. Como a gente é uma escola, a gente agradece a sua informação, Gislaine, mas como a gente é uma escola credenciada deles, né, Du? Até para a gente se resguardar e resguardar a turma como um todo com uma informação oficial do Planejar, a gente vai acionar eles, né, e questionar eles até porque isso, exatamente. É isso um suporte maior, enfim, mas a gente agradece a Gislaine já antecipar essa informação para a gente, né? Respondendo a pergunta, estou estudando direto para o CFP, depois que passar, vale a pena fazer o CE apenas para agregar. Eu vou compartilhar a minha experiência. Eu tirei o CPA 10 e o CPA 20 numa janela muito curta, porque eu estava estudando para o CPA 20 por conta, e aí a instituição que eu trabalhava me colocou num curso para fazer CPA 10, então minhas certificações têm tipo 15 dias de diferença, e aí depois eu fiz direto o CFP. Acho que alguns seguem esse caminho e não é um problema. Fazer o CEA depois, eu acho que ele agrega porque tem algumas instituições que colocam lá como pré-requisito para o cargo, enfim, acho que nunca vai te gerar um problema. Tá? Entendo que o CFP, na escadinha das certificações, ele está um nível acima do CEA, né? Ele é mais amplo, né? Pelos conceitos que ele aborda e tal. Então, mas não vejo um problema se ter o CEA. Por exemplo, eu trabalho numa área, né? E lá o requisito mínimo é o CEA, mas eles aceitam, obviamente, quem tem o CFP. Eu trabalho no Banco do Brasil, então faz 4 anos que eu estou um pouco por fora do mercado privado, enfim, eu não sei como é que as instituições estão trabalhando na contratação. As instituições expandiram bastante as suas áreas de assessoria, e aí a demanda por profissionais CE e CFP cresceu bastante. Né? O Henrique Chan está agregando aqui, fala, vale ver se faz sentido manter as 2 certificações vigentes. O CEA, ele acaba que ele não te gera custo, né, de anuidade, assim como a CPA. A renovação do CEA, se você for vinculado a uma instituição financeira, ela se dá de forma... a instituição tem lá um vínculo com o CEA e com a Ambima, desculpa, e aí você vai lá e faz uma atualização online e tal, acaba sendo mais tranquilo, teoricamente. Mas essa parte do custo, né? O custo do CFP tem o custo anual, que o CEA acaba não tendo. Acho que é o Augusto que colocou aqui, que o dele não está aparecendo o nome. Para trabalhar com clientes de alta renda, os bancos pedem o CEA. Como eu saí de banco privado faz um tempo, trabalho no BB, lá o BB entende que as 2 certificações atendem. Tá? Mas aí precisa ver como que a instituição... Porque assim, a instituição querer um percentual mínimo de profissionais com CEA, com CFP, com CPA, é justamente para evitar que ela seja autuada em alguma verificação lá da Ambima. Né? Você não tem profissional atuando
sem ser autorizado para, né? Então, não sei se tem algum problema da Anbima. Mas fiz a prova do CEA recentemente, tá? Pelo nível de estudo que vocês têm no CFP, acho que vocês conseguem fazer a prova do CEA depois de forma bem tranquila. É basicamente o módulo 1 e 2, bem mais enxugado, sem alguns conceitos importantes lá, e a parte de previdência. A parte de previdência, na prova, caiu umas 10 perguntas. É verdade, cai bastante, é verdade. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao fim aí da nossa live. A voz da consciência aqui já está me dizendo que a gente tem que encerrar, né? E eu quero agradecer a presença de vocês aí, foi super legal, divertido estar aqui e compartilhar desses momentos. Eu estou sentindo que tem uma demanda aí por discutir um pouco de carreira e um pouco de prova, né? Acho que talvez a gente pode pensar em alguma coisa aí do tipo um podcast. Eu sou o louco do podcast, eu gosto de fazer podcast. Acho que meu passado jornalístico aí. Mas beleza, pessoal. Então, agradeço muito, boa noite para vocês. A gente vai se encontrando aí nos próximos games, tá certo? E é isso, ficou com dúvida, quiser complementar a troca de ideias aí com o Vlad, é só escrever lá no grupo que a gente continua desenvolvendo o papo, tá bom? Vlad, valeu, foi show de bola, obrigado aí pela aula que você deu aí pra gente de Previdência. Valeu, Edu, obrigado. Obrigado, Karina, pela organização. Pessoal, desculpa da pergunta lá que eu comi bola. Obrigado por ter esse tempo aí junto. Semana que vem vocês vão ter que me aguentar de novo. Tem game de... Seguro, né? Seguro. É nóis. Estarei de volta. Vou fazer um game cheio de pegadinha? De detalhe. Detalhe, é um eufemismo aí para pegadinha. Tá certo. Beleza? Obrigado Beleza. pela participação de vocês aí. Bom descanso. Fiquem em casa. Valeu. Isso aí, galera. Fiquem em casa. Boa a gente noite, se vê pessoal. semana que vem. Boa noite. Valeu.